Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pois sabemos que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos dado vitória. E é nessa caminhada que nós iremos galgar, rompendo em fé, até o dia da vinda de Cristo. Amém? Eu quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias para a glória do nome do Senhor. Em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Para a glória de Deus, onde nós iniciaremos, para a glória de Deus, a mensagem dessa noite. Ezequiel capítulo 22, versículos 30 e 31. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Ezequiel capítulo 22, versículos 30 e 31. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, e consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Amém? Vamos curvar a cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, graças te damos por esse momento. Obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas, por tua igreja, pelo teu povo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de falarmos e aprendermos um pouco mais a respeito do teu evangelho. Te pedimos, Senhor da glória, que os nossos ouvidos estejam atentos e ungidos para ouvir a tua palavra e com discernimento aprender mais de ti nesta noite. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, segundo a tua vontade, e que a obra do Senhor seja realizada conforme é o teu propósito. Amém? Glória a Deus. A desobediência, assim podemos dizer, e a corrupção dos líderes e do povo era tão grande em Judá, que Deus não encontrou uma só pessoa disposta a levar o povo de volta a Deus. Veja bem, a desobediência do povo de Judá, Jerusalém, era tão grande que procurou Deus alguém que pudesse ou que tivesse na dispensação de interceder por aquele povo, mas ninguém achou. Deus se compadece de seu povo, chama-os ao arrependimento, mas os profetas e os líderes espirituais de Jerusalém e Judá, em vez de permanecerem leais a Deus e à sua santa vocação, aproveitaram-se de seus cargos para seus próprios deleites e se entregaram aos prazeres pecaminosos. Alguns chamados líderes cristãos dos nossos dias estão cometendo os mesmos erros e pecados e causando danos incalculáveis à sociedade e à igreja nos dias de hoje. Deus então nos chama a atenção para nos arrependermos das nossas atitudes praticadas e de comum hoje com o mundo e que muito tem desagradado a Deus. Sabemos nós que Deus é justo, Deus é fiel e justo. E aí muitas das vezes Deus corrige o seu povo
mesmo que tenha a começar, ou seja, agir como um recomeço para a continuidade e a perpetuação da família do homem na terra. Então Deus procura homens dispostos a interceder perante Ele por esta terra. Assim, Deus nos traz a condição de analisarmos o que nos falta para que esse vago seja preenchido. O que nos falta para atendermos o chamado de Deus? O que é que nos falta para que nós sejamos verdadeiramente aprovados por Deus? Chegamos à conclusão de que falta-nos homens dispostos a ficar na brecha e tapar o muro contra o mundanismo. Falta-nos homens dispostos a bradar contra a decadência espiritual e moral da igreja e da sociedade. Falta-nos homens dispostos a ouvir e obedecer à palavra de Deus. Falta-nos homens dispostos a andar com Deus. E nesta palavra, permita-me citar Noé como exemplo de homem da brecha. Deus havia procurado homens para tapar as brechas, estar nas brechas, nos muros, orando, intercedendo, para que aquele povo não fosse atingido. Mas Deus não encontrou. Foram assolados porque não havia intercessores. Não havia homens de Deus dispostos a pagar o preço para que a humanidade caísse em si, reconhecesse o seu pecado e voltar para Deus. Então Deus nos dias de hoje está chamando, está procurando homens dispostos a interceder pelo que está acontecendo hoje, ainda nos dias de hoje. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 15, vamos ler para a glória de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 15, para a glória de Deus. Gênesis, para quem quiser acompanhar, capítulo 6, versículo 5 ao 15. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, e em suas gerações Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira e gofer. Farás compartimentos da arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás os 300 côvados, o comprimento da arca, e de 50 côvados de largura e de 30 côvados a sua altura. Amém? Estava, amada igreja do Senhor, estava no coração de Deus
a decisão de destruir, de limpar a terra. Ainda em meio à iniquidade e à maldade generalizada daqueles dias, nos dias de Noé, Deus achou em Noé um homem que ainda buscava comunhão com ele, e que era um varão justo, reto em suas gerações. Achou Deus graça sobre Noé. Deus já estava disposto a acabar com a humanidade e os demais seres viventes da terra. Mas Deus, por sua compaixão, olhando então ainda para quem lhe restava, que lhe dava, de uma certa maneira, crédito à palavra de Deus. Então Deus viu em Noé um homem que podia dar continuidade, um recomeço da história humana. Poupou Deus então Noé e sua família. Mas se Noé não estivesse em comunhão com Deus, não estivesse na posição de receber da parte de Deus tal instrução tão importante, o que seria? Deus então escolhe, vê em Noé uma condição da continuidade da raça humana, porque nele estava algo que agradava a Deus. Noé era justo, Noé era reto diante das situações pecaminosas que o mundo tinha por prática naquela época. Noé então se destacou. Então estava no coração de Deus a decisão de destruir, limpar a terra. Mas em meio à iniquidade e à maldade generalizada daqueles dias, Deus achou em Noé um homem que ainda buscava comunhão com ele. Noé tinha o prazer de andar com Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus, e obedecer a sua palavra. Então aquilo que Deus falava a Noé era tido como uma palavra a ser obedecida. Então era uma ordem. Para Noé, a palavra de Deus era uma ordem dada e que precisava ser cumprida. Então, no mundo das imperfeições, Noé também não era perfeito, mas tinha o prazer de andar com Deus e estava certo de que em Deus estava a provisão, a solução dos seus problemas. A fé de Noé era firme. Noé era decidido dentro daquilo que era necessário de tomar por decisões, assim podemos dizer. O seu coração estava entregue a Deus, a sua mente ligada a Deus. Podemos imaginar, de uma certa forma, Noé andando com Deus de mãos dadas, falando com Deus, ouvindo Deus, as orientações de Deus, e Noé atentamente pronto, para obedecer o mandar de Deus. Isto é comunhão com Deus. O homem de Deus, a igreja de hoje precisa ter comunhão com Deus, precisa entender Deus, saber as coisas de Deus. Noé viu no Senhor a fonte que jorra tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos está na fonte de águas vivas, Jesus Cristo. Então, pela fé e esforço sincero, Noé andou com Deus e permaneceu separado da geração ímpia ao seu redor. Podemos imaginar o mundo corrompido, com práticas absurdas,
de situações dentre as quais Deus não tinha prazer algum e nem tampouco foi projetado para o ser humano em suas práticas. O mundo corrompido. Mas Noé não se misturou. Noé manteve-se na condição de estar ligado tão somente em Deus, no seu Criador. Atento, aleluia, a buscar mais de Deus, orientações no que ele deveria fazer. Com amor e temor, com fé e graça, Noé então se coloca como destaque diante de Deus e diante daquela sociedade ímpia, injusta, com práticas que desagradavam a Deus. Noé também, de uma certa forma, ele era julgado pela sociedade. Era tido como um louco. Ao preparar aquilo que Deus havia mandado a fazer, aquilo para o mundo era loucura. De uma certa forma, o povo de Deus também passa por certas situações, dentre as quais o mundo nos considera como os loucos. Mas o Senhor nos levanta, nos chama, nos levanta, nos prepara, nos capacita para dar continuidade ao Evangelho do Senhor, o Evangelho da salvação. Pelas mais simples palavras que sejam ditas, mas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, ela vai trazendo o seu resultado. O resultado pela qual é enviada, com o propósito de Deus. E assim esse é o papel da igreja. Pela fé, Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca, conforme tudo o que Deus mandou fazer. Essa arca, ela foi construída, ela foi feita nos moldes que Deus ordenou a Moisés para que fizesse. E então, a sociedade naquela época o teve como louco. Isso é loucura. Quem é que vai fazer isso? Ou seja, para que vai fazer isso? Você é louco. Você não vai conseguir. Isso é impossível. É perda de tempo. Não sabiam eles o que havia ainda de acontecer. Noé também, de uma certa forma, talvez não tinha esse entendimento tão claro, mas nele estava arraigada a fé. E pela fé ele obedeceu aquilo que Deus havia ordenado a fazer. Aleluia. Então, pois disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Para ti, faça uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora em betume, conforme está em Gênesis capítulo 6, versículo 13 e 14. Então Deus deu as medidas para que fosse construída a arca de acordo com o seu propósito. Deus sabia o porquê de tudo isso. Noé, nem tanto. Mas Deus sabia o que estava fazendo, o que era necessário ser feito, mediante o propósito e aquilo que ele iria mandar sobre a face da terra. Porque até então não chovia naquela ocasião. Então, algo sobrenatural da parte de Deus, que ainda não tinha visto, estaria prestes a acontecer. E tudo isso para limpar, com o propósito de limpar a terra, de limpar o pecado, trazer novamente uma nova vida, para ter uma continuidade de uma nova vida
dentro dos moldes que Deus havia ordenado que assim nós vivêssemos. A palavra betume, para entendermos aqui um pouco melhor, é uma massa escura usada, entre outras coisas, para tapar fendas, tapar brechas, conforme descreve em Êxodo 2, capítulo 2, versículo 3. Betumar, a palavra betumar, ela traduzida do hebraico, no Velho Testamento também, como a expiação, reconciliação, no ato de perdoar, de agradar e misericórdia. Pela preservação divina de Noé, Deus revela um símbolo na sua preservação dos santos. Porém, considerando somente o betume sendo aplicado por dentro e por fora, o betume é uma figura ou símbolo da expiação feita pelo sangue de Cristo. O conserto e a reconciliação da nossa inimizade com Deus, a posição e a absolvição completa que cada crente em Cristo tem. A separação da carne pecaminosa, da criatura nova, preservada por Deus. Havia então uma sociedade que estava contaminada, a carne contaminada pelo pecado. Trazendo novamente para os dias de hoje, o mundo já está em situação de tal contaminação, podemos assim dizer, de putrefação, cheira mal já pelo pecado, porque o pecado cheira mal às narinas de Deus. O mundo contaminado pelo pecado. Nós podemos imaginar pelos olhos espirituais. É como fosse pedaços de carnes monstruosas andando pela face da terra, sem vida. Sem compromisso, vivendo de qualquer maneira, absorvendo aquilo que o mundo diz, os ditames do mundo. Um povo que foi preparado, escolhido para viver, para Deus, para a glória de Deus, instrumentos de Deus, vasos de honra, entregaram-se às vaidades do mundo, se entregando a desejos pecaminosos, às vezes caminha sem rumo, sem direção. Existe uma palavra em francês que diz voulez-vous, ou seja, folha ao vento. O vento leva para qualquer lugar, leva para lá, leva para cá. É tido como sem atitudes, porque falta a disposição de estar diante de Deus e atender o seu mandar diante, ou seja, dentro daquilo que Deus tem por chamado. O Senhor traz a nós, a nossa mente, a necessidade da busca constante de vivermos conforme aquilo que Ele projetou a nós. Somos enganados. Os engodos estão aí, as armadilhas estão armadas por todos os lados. E o povo cai, se arrepende, mas cai de novo, se arrepende, cai de novo, se arrepende, cai de novo, chega ao ponto que a mente e o coração, ele já não tem mais essa percepção para o arrependimento. O mundo caminha hoje para um perigo do abismo, o abismo da destruição, e é por isso que o povo de Deus precisa falar e despertar esta nação,
para a busca e o arrependimento e voltar-se para Deus. Esse é o papel da igreja de hoje. Anunciar o evangelho da verdade, anunciar o evangelho da salvação, buscar, aleluia, no Senhor o entendimento, com arrependimento e súplicas, com lágrimas, com choro, se quebrantar diante de Deus, dizer a Deus: Senhor, eu pequei, arrependo-me pelos meus pecados, tais práticas, aleluia, não farei mais, vou deixar de fazer, mas tem misericórdia de mim, lava-me, purifica-me de tais pecados, para que eu possa andar com sinceridade diante do Senhor, com temor e amor e obediência à tua palavra. Assim é o propósito de Deus sobre as nossas vidas, o papel, aleluia, do Senhor sobre a igreja nos dias de hoje. Reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados, e buscar nele a segurança da salvação, da eterna salvação. O mundo que vivemos hoje pregam peças duvidosas, enganosas, e isto tanto para com os grandes e os pequenos. A igreja precisa estar preparada, buscar constantemente, estar na brecha da intercessão. Porque naquela ocasião, a ruína veio porque não encontrou homens que intercedesse por aqueles que precisavam. Porque Deus também tinha neles propósitos. Então a igreja precisa estar nesse papel da intercessão constante, estar na brecha, tapando as brechas, erguendo os muros, para que não seja contaminada. E assim nós vamos rompendo para a glória de Deus. Então, por dentro, o betume serve para limpar por dentro, para proteger por dentro. E por fora, cada cristão é revestido e coberto com a armadura da justiça de Cristo. Assim se tem a proteção dupla para prevenir a pecaminosidade do mundo, de penetrar o vaso preservado por Deus. Os cristãos são betumados por dentro e por fora com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo. A arca foi ordenada por Deus para que fosse betumada por dentro e por fora. Nos traz hoje o conhecimento de que esse betume, ele foi usado como símbolo, né, para a nossa preservação, também por dentro e por fora. E sendo então nós betumados, aleluia, por Deus, nós teremos a condição, aleluia, de estarmos protegidos por Deus, para que não penetre em nós nada que venha daquilo que é do mundanismo hoje. Para que não nos contaminemos com as coisas que estão aí, trazidas de forma a cada dia piores, né? Cada dia pior, assim nós imaginamos, né? E o que está acontecendo, e o que será que ainda está por vir. Há muitos anos atrás, era comum ouvirmos uma frase dizendo: New World Award, New World Award. Essa palavra, ela era maciça, constantemente batendo em nossos ouvidos. Nova ordem mundial, New World Award, New World Award. Essa palavra, ela foi de uma forma trabalhada, né, para os dias de hoje. Essa nova ordem mundial que traz numa direção diferente daquilo que nós imaginamos, mas nós não entendemos, ao ponto de decidirmos verdadeiramente a respeito daquilo que vai acontecer e tomarmos as nossas precauções. Nós sabemos que o mundo está caminhando para o abismo, está caminhando para uma situação cada vez mais difícil. As crianças sendo trabalhadas de forma que nós não concordamos.
Os jovens de hoje estão direcionados, ou seja, com as suas vidas direcionadas, tão somente para aquilo que o mundo traz, por alegorias, por satisfações imediatas, o mundo imediatista. Mas nós temos que buscar em Deus o que nós devemos tomar por decisões. Nós precisamos buscar em Deus aquilo que Ele tem prazer em nós, projeto em nós, para que as nossas decisões sejam de acordo com aquilo que Ele projetou a nós. O mundo cheira mal às narinas de Deus, porque está contaminado pelo pecado. Disso nós sabemos. Mas o que nós devemos fazer? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel dos homens de Deus? Aqueles que se colocam ainda na dispensação do Senhor, ao ponto de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Em outras palavras, fala, Senhor, que eu obedeço. Fala, Senhor, que eu te escuto. Mas não somente te escuto, eu obedeço. Fala, Senhor, para que eu aplique a sua palavra na sociedade, de acordo com o que é necessário. Então falta-nos essa percepção como igreja. Falta-nos essa percepção, nós, a igreja. E isso nós trazemos a responsabilidade a cada um de nós, de nos colocarmos nessa condição, de intercedermos por todos que ainda estão sobre a face da terra. Para concluir, conforme está escrito em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avivado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, pela fé, Deus preparou a arca de forma que Deus havia ordenado, mais uma vez, digo. O homem que está na brecha, disposto a fazer e a obedecer aquilo que Deus ordena, ele sabe do que está fazendo, porque Deus o instrui de tal maneira e chama-o à responsabilidade na sua presença, que ele se sente seguro naquilo que ele está fazendo. Assim como Noé, mesmo sendo debochado, assim podemos dizer, me falha ainda algumas palavras, querendo, ou seja, que ele fosse humilhado por eles, aqueles que queriam viver o mundo da forma que via, ou seja, da forma que era conduzida. Mas Noé sabia que Deus falara com ele e que era necessário obedecer aquilo que Deus havia ordenado para o bem-estar seu e da sua família. Noé sabia que somente tinha a ganhar obedecendo a Deus. E acima de tudo, tinha nele o prazer de falar, ouvir Deus, andar com Deus continuamente. Nós precisamos sermos despertados ao chamado de Deus. O projeto de Deus está sobre, ou seja, está com cada um. Deus não fez, não trouxe ninguém em vão a essa face da terra. Nós estamos aqui porque Deus tem projetos em nós. Deus tem projeto conosco. Deus tem projeto com a igreja. Assim, podemos trazermos para nós, para cada um de nós, a responsabilidade
de dar continuidade naquilo que Deus projetou para nós na terra. Deus fala, assim como falou, assim como procurou, homens dispostos a tapar as brechas e não achou. Ei, assim como Deus fez com aqueles homens, chamou aqueles homens, procurou-os e não encontrou. Esse projeto continua. Assim como nos tempos de Adão, assim como nos tempos de Abraão, assim como nos tempos de Moisés, assim como nos tempos de Samuel, assim como nos tempos de Jeremias, assim como nos tempos de Ezequiel, assim como nos tempos de Noé, Deus continua procurando homens dispostos a se colocar na brecha, que interceda contra a calamidade espiritual, contra o mundo putrefato, contaminado pelo pecado. Deus, aleluia, é o mesmo Deus, aleluia, do passado, o Deus de ontem, Deus, aleluia, é o Deus de hoje, será o Deus de amanhã, o eterno Deus que não muda, nem mudará. O poderoso Deus, Deus de Israel. Homens, assim, chamamos a nós a responsabilidade da intercessão. Deus procurou homens para interceder por Judá, por Jerusalém. Deus chama hoje, aleluia, para interceder, aleluia, pelas suas casas, pela sua família. Deus te chama à responsabilidade, homem, a interceder por sua família. Não a deixe contaminar. Tape as brechas. Então assim podemos dizer, homens, intercedam por sua casa, por sua esposa e seus filhos. Deus tem promessa, tudo já está preparado, Jesus breve virá e com Ele nos levará para a glória, a eterna glória. Assim podemos finalizar com aleluias. Aleluias. Os cuidados de Deus continuam sobre as nossas vidas. O projeto de Deus ainda está sobre nós. Amém? Eu havia em meu coração a vontade de ouvir a irmã Rosilda cantando hoje. Não sei se ela está disposta. Juntamente com a igreja, nós te ajudamos. Nós te ajudamos. Ela até queria, eu peguei assim de uma certa surpresa, porque ela queria, não, eu preciso ensaiar com o grupo de louvor. Aí eu falei assim, então canta no playback. Na próxima você ensaia. Amém? Enquanto a Rosilda se prepara, né, vamos nos colocar de pé e vamos falar mais uma vez com Deus, nessa noite de bênção, de vitórias, né? Para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos então falar com Deus. Senhor, já convido o pastor Ronaldo para vir para cá, para finalizar o culto, né? E enquanto a Rosilda louva, né, nós louvaremos também o Senhor. Amém, para a glória de Deus.